Eu quero nessa noite abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família, eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero declarar que praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Eu quero que você fique firme com o teu pensamento somente nas promessas do Senhor. Não permita que a sua mente venha a ser roubada, venha a ser tomada pelo inimigo da tua alma, de modo que pensamentos ruins possam penetrar em você. Eu creio que essa noite, através do Espírito Santo de Deus, nós iremos trazer algo para o teu coração que não vem de nós, mas vem da parte do Senhor. E eu quero nessa noite te pedir em nome de Jesus que você possa estar intercedendo pela minha vida e pela vida da minha esposa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Cadê você, moça bonita? Para quem não conhece, essa é minha esposa linda, pastora Márcia. Paz, igreja. Glória a Deus. Nós vamos fazer hoje algo diferente, amém? Eu senti no coração hoje de nós estarmos aqui essa noite compartilhando um pouco com vocês da palavra de Deus, mas de uma forma muito simples e uma forma muito leve. E hoje eu conversava com a minha esposa durante o dia e nós chegamos assim a um acordo e pensamos em falar alguma coisa relacionada ao texto de 1 Samuel, capítulo 17, aonde nos conta a história de Davi e Golias. E eu quero que você comigo acompanhe, você que está na sua casa com Bíblia, que você possa abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 até o 58. Nós vamos ler todos os versículos, amém? O texto diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Presta muita atenção nesse texto, por favor. Eu sei que você já conhece, já deve ter lido várias vezes, mas cada vez que nós lemos a Bíblia, o Senhor fala conosco de uma forma diferente. E eu creio que essa noite vai ser exatamente de uma forma onde Ele nunca falou conosco. Amém? Nos dias de Saul, já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando contra o filisteu. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, presta atenção nisso, igreja, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados da guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu
para afrontar os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Porém respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua arma e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou tudo aquilo de si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus
e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e lhe a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é esse? De quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E aqui nós paramos. É uma história que todos vocês conhecem, mas é uma história que mexe muito comigo, eu acredito que mexa com você também. Nós percebemos nesse texto claramente que aqui não se trata somente de uma guerra de um jovem contra um gigante, mas se trata de uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Trata-se de uma luta aonde Golias chega a ponto de afrontar o exército do Deus vivo. Todos os dias, o texto nos diz que durante 40 dias ele fez a mesma coisa. Até que chega um momento em que Davi ele vai levar comida para seus irmãos. E quando ele chega ali, ele vê toda aquela cena. O que mexeu com Davi, na verdade, não foi ver somente aquele gigante afrontar o exército de Israel. Mas o que mexeu com Davi foi ver aquele gigante afrontar o exército do Deus vivo. Afrontar o próprio Senhor. E baseado nesse texto, minha vida, eu queria que você, eu quero que você fale um pouco o que você enxerga dessa batalha. O que você vê no lado espiritual diante de tudo isso que aconteceu? Davi, ele saiu de uma posição de escondido, de improvável, para um homem levantado por Deus para um grande propósito. E quando a gente olha aquele gigante, essa história ela passa a ser tão propícia para o que a gente está vivendo, né? Porque hoje a gente está enfrentando um gigante na saúde, na economia, na política. E o que é um gigante? Para vocês entenderem, o gigante ele media mais ou menos quase uns 3 metros de altura. E não era só o tamanho dele que causava medo, mas toda a sua preparação para a guerra, tudo ele era um feroz, ele era hábil para aquilo dali, ele causava medo, ele causava pavor. Tanto é que o próprio Saul, o próprio exército de Israel, eles ficaram durante 40 dias ouvindo aquele gigante, afrontando o exército de Deus vivo. E tudo que eles relatam aqui é que eles tiveram medo. E quando Davi aparece, engraçado que eles falam assim, mas não tem como nós enfrentarmos ele. E quantas vezes nós nos deparamos com essa situação na nossa vida? A gente olha para o gigante, a gente enxerga ele tão grande e tão poderoso em relação ao momento que nós estamos vivendo. Aqueles homens eram homens preparados, aquela batalha era uma das batalhas mais importantes que eles estavam enfrentando. Era muito importante para Saul naquele momento, aquela batalha significava algo muito importante. Ele precisava vencer aquela batalha contra o gigante, contra o exército inimigo. Então você imagina que a responsabilidade na mão de Saul. E quando ele se depara com algo tão grandioso, ele se vê muito pequeno, mesmo um homem preparado para a guerra, mesmo com o seu exército preparado. E o que me chama a atenção é que todos viram o gigante antes de Davi. Mas só Davi olhou de verdade quem era o gigante. Uau. Todos haviam visto o gigante antes e viram o quanto ele causava medo. E o medo nos paralisa, entenda isso.
O medo, ele é natural. Nós temos medo. O medo é importante para a criança, para que ela não pule numa piscina, para que ela não atravesse uma rua sozinho. Mas o medo, quando ele te paralisa, quando ele é maior do que a sua coragem, ele é muito ruim. Então, quando Davi chegou ali, ele olhou o gigante de uma forma totalmente diferente dos israelitas. Ele viu, na verdade, no gigante não como um medo ou uma possibilidade de derrota, mas como a possibilidade da sua grande vitória. Amém. Porque ele sabia quem estava com ele. Ele não era preparado como aqueles homens, ele não era a escolha, não era ele estar ali naquele momento, mas ele foi colocado de uma forma muito despreterida, né? Mas Deus o colocou ali, naquele momento, para um grande propósito. Sabe o que eu vejo de tudo nisso? Também, eu consigo ver um jovem, e eu quero que você que está me assistindo essa noite preste muita atenção nisso. Eu consigo ver nesse texto claramente um jovem muito responsável. Porque o texto diz que Davi, ele quando vai levar comida para seus irmãos, ele não deixou as ovelhas do seu pai desprotegidas, sozinhas. A primeira coisa que ele faz, se você ler com calma o texto, a Bíblia diz que ele coloca uma pessoa para cuidar daquilo que era importante para o seu pai. Então eu percebo claramente que a responsabilidade é algo que tem que estar muito forte na vida de cada um de nós. E essa responsabilidade é o que vai determinar aonde você vai chegar. Eu tenho visto pessoas que até próximas, pessoas que têm um bom coração, pessoas que têm boa vontade, mas pessoas que não têm tanta responsabilidade. São pessoas que levam a vida de qualquer jeito. E a primeira oportunidade, perceba uma coisa, Davi estava diante de um grande desafio. O desafio que podia mudar a história da sua vida. Mas Davi não olha para o desafio e ele deixa de cumprir as suas obrigações. Davi, ele vai para o desafio, mas ele deixa alguém cumprindo as obrigações que era dele cumprir. Então isso é uma coisa que me mexe muito comigo, porque hoje nós percebemos uma juventude muito assim, empolgada com os desafios da vida, jovens com sonhos, jovens com desejos, né? E isso é muito importante. Você precisa sonhar sim, mas entenda uma coisa, você não pode sonhar e colocar os teus desafios como objetivo máximo da tua vida e se esquecer das obrigações que você tem. Na escola, todos nós estudamos sobre direitos e deveres. Todos nós temos direito a alguma coisa, mas temos também os nossos deveres. Então Davi, ele sabia que ele tinha o dever, né? E isso é uma coisa muito interessante. Davi tinha o dever de cuidar da ovelha do seu pai. Então ele vai lá e cuida da ovelha do seu pai, colocando uma pessoa responsável, e ele vai levar mantimento para os seus irmãos. Interessante que, naquele primeiro momento, a ordem do pai de Davi, ela era urgente. Trazer notícia, né? Levar o alimento para os irmãos e trazer a notícia, né? O que estava acontecendo ali, como é que os filhos dele estavam diante dessa batalha. Então, aquilo era urgente. Mas o que era importante para Davi era cuidar daquilo que era importante para o seu pai. Então, às vezes a gente acha que, eu vou deixar para lá isso porque tem coisas mais urgentes para eu fazer agora. E a urgência pode ser aquilo que agrada a gente, tá? Mas que não é importante para Deus. Mas em nenhum momento ele deixou de lado aquilo que é importante para o pai dele, para desenvolver ou desempenhar aquilo que era urgente. Então, às vezes a gente acha que, deixa para lá, mas são esses pequenos detalhes que Deus vê. Às vezes a gente acha que ninguém vai ver, mas Deus está vendo. É por isso que no oculto, Davi estava ali e pode ser que ele não tenha sido aplaudido ou elogiado pelo pai dele por estar fazendo um trabalho que ninguém queria fazer. Mas Deus estava vendo a forma com que ele cuidava daquilo que era importante para o pai dele. Então Deus revela exatamente essas pessoas. Porque às vezes você, no final, pergunta assim, mas quem é esse? Quem é esse que apareceu do nada? De repente as pessoas surgem, às vezes a gente fala assim, quem é essa que surgiu do nada?
né? Quem é esse? Não surgiu do nada, não. Ele estava no oculto, Tinha uma história, vencendo o leão. Ele estava no oculto, vencendo o urso. Ele estava no oculto, passando por processos de dor, de lutas, que muitas vezes a gente não quer passar. A gente murmura, a gente questiona, e a gente não entende que é Deus nos preparando para um próximo nível. É Deus nos preparando para fortalecer, para aumentar a nossa fé, para criarmos músculos espirituais através do joelho no chão, através da oração. Sabe o que eu vejo também nesse texto, vida? Eu vejo nesse texto muito claro, eu vejo a figura de um pai. Eu vejo a figura de um pai enviando um filho, tá? Enviando um filho para cuidar dos seus irmãos. Então, nós falamos muito sobre Davi e Golias, sobre uma guerra, mas o Senhor me mostrava hoje claramente que esse texto ele é tão rico em detalhes que nós percebemos claramente a figura de um pai que envia um filho para cuidar dos outros filhos. E isso me remete muito ao nosso Deus quando envia Jesus, porque nós enfrentamos, na verdade, uma batalha terrena. Nós enfrentamos, na verdade, uma luta. Então, quando o irmão vem para nos ajudar, para nos ensinar, para lutar as nossas lutas, porque Davi, na verdade, quando ele chega diante daquela batalha, ele, na verdade, ele não foi ali só entregar alimento. Ele foi entregar alimento, mas o propósito que já estava no coração de Deus já era outro. Então, ele quando chega ali, ele, na verdade, ele foi lutar a guerra dos seus irmãos. Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que o nosso, né? Exatamente. Os planos, os sonhos. Então, a gente acha que isso aqui não pode ser propósito de Deus, né? Eu entregar quentinha para os meus irmãos, né? E olha que coisa incrível. E aí, a gente vê nesse cenário também um rei chamado Saul, que o texto diz que quando Golias se apresenta, no começo desse capítulo, Golias diz o seguinte: venha um de vocês lutar comigo. Se eu vencer vocês, todos vocês israelitas serão nossos escravos. Se algum de vocês me vencer, nós seremos escravos de vocês. E aí a gente vê Davi entrando em cena. Saul não sabia quem era Davi, e Saul aceita que Davi venha representar o seu exército sem ao menos nem saber quem ele era. Mas eu fico tentando me colocar na posição do rei. Eu fico tentando, quando eu leio a Bíblia, eu fico tentando me transportar para aquela época. Eu fico imaginando um rei ali presente e de repente o rei vendo um jovem, um rapaz muito ativo, perguntando: mas isso não pode acontecer, eu não aceito isso, não aceito aquilo. E todo mundo com medo. E a decisão de Davi, a atitude de Davi foi diferente de todas as pessoas. E é isso que eu quero que você nessa noite me entenda. A tua atitude é que vai determinar o lugar aonde você vai chegar. Perceba que ninguém conhecia Davi. Davi chegou ali sem arma, completamente despreparado, somente com uma bolsa, trazendo alimento. Em outras palavras, Davi chegou com uma sacola nos dias de hoje, levando quentinha para os irmãos. Mas na hora que Davi chega com aquelas quentinhas para entregar para os seus irmãos, que ele vê todos aqueles homens do exército de Israel com medo, Davi naquela mesma hora fala assim: não, eu fico imaginando Davi, vocês não podem permitir isso, ele não está afrontando vocês, ele está afrontando o Deus vivo, vocês não podem aceitar isso. E aí eu fico vendo o rei de longe, apreciando aquela cena e perguntando: quem é esse jovem? Quem é esse jovem? E até então ninguém sabia quem era Davi. Mas o que me choca também muito nesse texto é que no final a Bíblia diz que quando Davi se apresenta, Davi fala assim: eu sou o filho de Jessé, teu servo, o belemita. Davi podia ter dito o seguinte: eu sou aquele que faltava no teu exército. Eu sou aquele que você estava buscando, porque você tem um exército aí que na verdade todos são medrosos. Eu sou aquele que estava faltando, mas não. Perceba que Davi, ele não em momento nenhum, ele se coloca numa posição de orgulho, mas ele se coloca numa posição de servo. Davi diz o seguinte: eu sou filho de Jessé, o teu servo. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: eu sou filho do teu servo. Em outras palavras, eu sou servo do teu servo. Que mostra que nós não podemos menosprezar aonde Deus tem nos colocado. Exatamente, é isso. Davi poderia ter entrado ali naquele lugar e não ter entendido o propósito de Deus e ter olhado com os olhos naturais. Entenda,
Davi chegou naquele lugar, no cenário onde os israelitas estavam, ouvindo aquilo e ele começou a ouvir aquilo que os israelitas também estavam ouvindo. Então ele viu o tamanho, a força, o poder do gigante, e ele ouviu o que o gigante dizia, porém ele não viu da mesma forma que os israelitas estavam vendo o gigante. Verdade. E não entendeu aquilo que ele estava ouvindo do gigante da mesma forma que os israelitas estavam ouvindo. Verdade. Então, o que você está vivendo hoje, né? O que nós estamos vivendo hoje, ele vai depender muito, a forma que nós vamos sair dessa situação vai depender muito da forma com que você está vendo e ouvindo tudo isso que está acontecendo. O que fez Davi se colocar na posição de um homem valente, de um homem escolhido por Deus, de um homem que Deus tinha algo muito grandioso, foi entender quem estava com ele ali. Não importa as lutas que você tem enfrentado, não importa o tamanho do gigante, não importa se ele está te causando muito medo a ponto de paralisar, não importa o cenário. Deus não mudou o cenário. Deus não tacou fogo do céu e destruiu o gigante. Não, não, não. Pode ser que o gigante não saia da sua frente. Pode ser que o gigante continue te ameaçando. Mas o que importa é como você se posiciona diante de uma batalha. Davi entendeu que ele não estava sozinho ali. Davi entendeu que, independente do cenário, independente do que o gigante estava dizendo, quem estava com ele era Deus. A forma que você decide sair como um vitorioso ou como um derrotado. Na verdade, o que fez Davi enfrentar aquele gigante, pode parecer ser, eu imaginando essa cena hoje, parece algo irreal, né? Eu acho que eu vendo aquele exército capacitado de Israel, preparado, com armaduras, com armas apropriadas, e eles com medo, ninguém pode vencer esse gigante. O discurso dos israelitas era esse: ninguém pode vencer esse gigante. E Davi não ouviu o que eles estavam falando, não viu da forma que eles estavam vendo, porque Davi começou a desenhar na sua mente a tua vitória. Você que está na sua casa agora, pare de murmurar. Verdade. Pare de questionar. Pare de falar palavras que não trazem vida e comece a desenhar na tua mente. E comece a desenhar nos teus lábios palavras de vitória. Amém. Davi só se colocou na posição de um vencedor porque ele desenhou a vitória na sua mente. Comece a profetizar palavras de vida. Porque um vencedor, ele só se torna vencedor diante de todos quando ele já entende que ele já é um vencedor dentro dele. Verdade. Uau. Carrega essa palavra no teu coração, coloque isso em prática na tua vida. Vai para frente do gigante. Ei, você não está entendendo. Eu não vou recuar. Porque se eu recuo, eu estou dizendo que você é maior do que o Deus da minha vida. Mas quando eu avanço, eu digo que não sou eu, que é Ele que está comigo. E se Ele é mais que vencedor, se Ele é o Deus da minha vida, se Ele é minha torre forte, a minha segurança, a certeza. Sabe a certeza que o sol vai nascer amanhã? Essa é a certeza que o Senhor está com você. Amém. Uau. Eu vejo você falando e me apaixono mais, sabia? Sabia? Eu fico aqui babando. Amor, vamos voltar. Ela fica com vergonha. E ela fica rindo. Mas você está falando uma coisa que é a mais pura verdade. Davi, quando ele vai para a batalha, ele chega para Saul e fala o seguinte: ei, Saul, olha só, essa armadura que você colocou em mim, eu não consigo andar com ela. E eu quero que você pegue isso no seu coração. Existem armaduras que não cabem em você. As armaduras das outras pessoas são para elas. A armadura que Deus tem para você é só para você. Você é único. Você tem uma impressão digital diferente de todas as outras pessoas da Terra, porque você tem uma identidade única. E você precisa entender isso. Então a armadura que Deus tem para você não vai caber em ninguém, nem tampouco a armadura de ninguém vai caber em você.
Quando Davi coloca aquela armadura, ele percebe: ei, Saul, essa armadura não cabe em mim, porque ela não foi feita para mim, ela foi feita para você. E hoje, Saul, eu não estou indo enfrentar aquele Golias lá, aquele gigante, em teu nome. Eu estou indo enfrentar aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, Saul, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso de armadura, porque a minha armadura é o Senhor. Davi, quando vai para aquela peleja, Davi entendeu e falou para Saul o seguinte: Saul, olha só, eu matei um urso, eu matei um leão quando eles pegaram as ovelhas do meu pai. Mas eu matei eles não porque eu sou forte, eu matei eles porque o Senhor, lê na tua Bíblia com calma, porque o Senhor me deu a vitória sobre eles. E o mesmo Deus que me deu a vitória sobre o urso, sobre o leão, vai me dar a vitória sobre esse filisteu. Então, você falou uma coisa incrível, porque o verdadeiro vencedor, antes dele vencer uma batalha, ele já sabe dentro dele que ele é vencedor. E essa é a diferença de um vencedor e um perdedor. O vencedor, quando ele vai para a batalha, eu gosto muito de futebol, né? E tem uma parte no futebol que me chama muita atenção. É quando está numa final de campeonato, numa final de Copa do Mundo, e quando o jogo vai para a prorrogação e continua empate e vai para pênalti. Aquela é a parte que eu mais gosto de ver. Por quê? Porque por mais que seja muita tensão, mas eu gosto de ver os pênaltis porque eu fico reparando os atletas que se colocam à disposição e pedem para bater o pênalti. Existem outros que ficam ali esperando o técnico convocá-los. Ó, você vai bater. E não estou dizendo que é sempre, mas a probabilidade desse cara bater e perder é muito maior do que aquele que se coloca à disposição dizendo: ô, professor, eu estou aqui, eu quero bater. Chegou o meu momento. Porque esse cara, antes dele tocar na bola, ele já entendeu na mente dele que a bola já entrou na rede. E é isso que eu quero que você pegue no teu coração. Uma pessoa, quando ela tem conhecimento quem ela é, ela quando vai para um desafio, ela espera a oportunidade dos grandes desafios. Porque são nos grandes desafios que fazem com que as grandes vitórias apareçam. Eu não sei se todos lembram, mas na Copa do Mundo de 94, o Brasil foi para a final nos pênaltis contra a Itália. O Romário nunca foi o batedor de pênalti da seleção. Ele não estava nem escalado, o Parreira várias vezes fala sobre isso. Ele não estava nem escalado a princípio na relação de batedor de pênalti. Mas quando chega na final, ele fala assim: professor, eu quero estar aí nesse negócio aí. Eu quero bater o pênalti. O Romário nunca tinha batido um pênalti. Você pode acompanhar, o Romário nunca tinha batido um pênalti na seleção. Ele fala assim: professor, eu quero bater, porque eu tenho certeza que eu vou fazer o gol. Ele vai lá, bate com tanta convicção, a bola bate na trave e entra. E isso me chama muita atenção, porque os verdadeiros Davis da vida, os verdadeiros homens de coragem, são aqueles que vão para frente de uma batalha. Eles não esperam, e eu quero que você entenda essa cena. Eu fico imaginando uma cena, um exército aqui, vida, um exército dos filisteus, de frente o exército de Israel. Aqueles filmes que a gente vê na televisão, que a gente vê, é assustador. É assustador, né? Eles vêm marchando com aquela cavalaria toda, eles vêm marchando. Aí eu fico imaginando um exército de frente para o outro. A Bíblia diz que Golias saía da fileira dos filisteus e ia lá afrontar. Durante 40 dias ele faz isso. E todo mundo lá no exército de Israel com medo tremendo, diz as Escrituras. E de repente aquele jovem que foi levar quentinha, ele quando escuta aquilo, ele fala assim: ei, peraí, qual é a recompensa desse negócio aí? Quem matar esse gigante, o que vai ganhar? Aí os caras começam a dizer: ó, quem matar o gigante vai casar com a filha do rei, a sua casa vai ficar livre de impostos. Quando Davi escuta aquilo, ele fala assim: opa, o desafio é grande, mas a recompensa é muito maior. E é isso que eu quero que você entenda no seu coração. Todos os grandes gigantes que se levantam na sua vida é uma oportunidade que Deus está te dando para te levar a grandes lugares aonde você nunca pensou em chegar. Eu vejo isso. Fala você. Eu gosto de ouvir você. Que nós temos assim, tudo que a gente está vivendo hoje nos traz uma grande possibilidade de nós sairmos de uma forma diferente do cenário que o mundo se encontra. A escolha é nossa. Davi, quando ele se encontrou diante de Golias, e entenda, o exército de Israel era um exército também muito preparado. E eu creio que eles não foram para frente dessa batalha com essa frase dentro deles: eles são
imbatíveis. Eu acho que nós vamos perder. Porque ninguém vai para diante de uma batalha acreditando que vai perder, né? Porque você se prepara para isso. Mas entenda, durante 40 dias eles ficaram ouvindo palavras que trouxeram medo, angústia, ansiedade, Verdade. insegurança, incerteza. Quanto mais ouvia, mais medo dava, né? Cuidado com o que vocês têm ouvido. Muito cuidado com o que você tem se alimentado, porque isso pode transformar você. Isso pode te tornar quem Deus não quer que você seja. Isso pode começar a mudar você e fazer você acreditar que o cenário é tudo aquilo que você precisa viver. O cenário que você está é o que tem para você viver. Entenda, Davi não se conformou com aquele cenário, porque afinal vencer Golias não estava desafiando só o exército de Israel, mas Golias estava desafiando o exército do Deus vivo. Era o nome de Deus. Era o nome de Deus que estava ali, que ele estava desafiando. Então ele se colocou numa posição daquele que vinha enfrentar o Golias, mas carregando de verdade quem era Deus. Olha, eu sou o improvável, eu sou aquele que não foi escolhido para essa batalha, mas eu quero que você entenda o que Deus é capaz de fazer com esse menino pequeno, despreparado, improvável, não fui escolhido. Então os gigantes, aquilo que parece ser maior desafio da sua vida, aquilo que parece ser a maior força vindo contra você, ele não é nada diante do Deus que você serve. Entenda isso. Amém. Não é a economia, não é as perdas que você está tendo, não é uma falência, não é nada, nada. Pode ser assustador para nós hoje, quando nós olhamos com os olhos naturais. Mas Davi não olhou para os olhos naturais, senão ele teria corrido para a casa dele. Davi olhou com os olhos da fé. Entenda, Deus nos chamou para andar, não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que cremos. Tem uma passagem que eu gosto muito. Abacuque, ele fala, na palavra de Abacuque, ele diz que diante dos pastos sem animais, diante dos campos devastados, diante da seca, diante da fome, diante da falta de fruto nas árvores, diante de todo um cenário escasso, diante de toda uma perda, do improvável, diante de tudo aquilo que ele não tinha mais controle nas suas mãos, e é o que a gente está vivendo aí fora. Exatamente. Tudo que era inabalável para a gente hoje foi totalmente abalado, para que nós possamos ver que o único que é inabalável é Deus. Então, diante desse cenário, que por onde ele olhava havia escassez, havia perda, ele decidiu, entenda, ele decidiu. A promessa dele era: todavia eu me alegrarei. Amém. E alegrarei com Deus da minha salvação. Alegrarei, se você vê a origem dessa palavra. Sabe o que significa? Não. Significa que eu vou rodopiar, eu vou bailar, eu vou dançar. Ou seja, ele não estava só com uma alegria, eu confio em Deus, eu sei que ele vai mudar esse cenário. Não. Eu me alegro. Não porque os campos estão devastados, mas porque a minha alegria vem dele. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Depende da situação, né? Que, na verdade, o que ele estava fazendo naquele momento não se referia ao cenário que ele estava vendo, mas se referia àquilo que estava por vir em Deus. Se alegre não naquilo que você está vendo hoje, mas se alegre naquilo que naquilo que Deus tem para você, porque a nossa esperança está nele. O que é esperança? É esperar algo, esperar em alguém, esperar por algo. Então se alegre, faça como Abacuque, dance, se alegre no Senhor, que é a nossa esperança. Abacuque estava dizendo: se eu ficar olhando para esses pastos, se eu ficar olhando para a falta de fruto, para a fome, eu vou só reproduzir o cenário daquilo que eu estou vendo. Uau. Mas se a minha esperança nunca teve nessa terra, mas sim no céu, eu vou refletir aquilo que o céu tem para mim. Me alegrar, me contentar e me satisfazer no Senhor. Faça isso com a tua família. Amém. Se alegre nele, se satisfaça no Senhor.
Porque se a gente olha para a terra, a gente está sempre muito insatisfeito, né? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, satisfaça nele. Ele é a sua verdadeira alegria. Verdade. Agora, você repara uma coisa, vida. Repare que quando Davi, ele vai até a linha de frente do exército de Israel, perceba que ele, quando começa a falar com os homens lá que lá estavam, o seu irmão vem para ele e fala assim: o que tu veio fazer aqui? Já está você, né, omitido, já está você intrometido aí, querendo saber, se achando aí, né, e tal. Aí Davi chega ao ponto de dizer assim: mas o que eu fiz? E repara uma coisa, normalmente são as pessoas de dentro da casa que tentam nos colocar para baixo. A palavra de Deus diz que o profeta, ele não tem honra na sua casa. Então, quando Davi chega e percebe todo aquele cenário, Davi, quando começa a perguntar o que estava acontecendo, a primeira coisa que o seu irmão vai perguntar é o seguinte: já vem o mitidinho, já está achando que é o tal, já começa a se meter onde não deve. A tua função é só entregar comida, a tua função é cuidar da ovelha do papai e entregar comida. O irmão chega ao ponto de falar para ele o seguinte: vem cá, e a ovelha do papai, como é que está? Tu abandonou, né? Aí eu fico imaginando Davi ainda dando satisfação para o seu irmão, dizendo o seguinte: não, eu não abandonei. Eu sou um jovem responsável. Eu deixei uma pessoa cuidando. E eu quero que você saiba o seguinte, irmão. Eu vim aqui, na verdade, trazer alimento para você, não foi para mim. Eu vim aqui trazer aquilo que hoje você tem necessidade. Daqueles que a gente menos espera. Vem um alimento que a gente precisa. Exatamente. Muito forte, né? Daqueles que a gente menos espera. Aí Davi leva alimento para o irmão. Aí eu fico imaginando ali a conversa. Mas o que eu sou apaixonado na Bíblia é que o texto diz o seguinte, vida, que ele não ficou discutindo com o irmão. Ele saiu de perto do irmão e ele foi lá para uma outra pessoa perguntar qual era a recompensa. Perceba que Davi, ele não emprestou o ouvido para o seu irmão para ficar dizendo para ele quem ele era ou quem ele deixava de ser. Porque pouco importava para ele ouvir quem ele era ou deixava de ser, porque ele sabia quem ele era. Porque quando nós sabemos o propósito de Deus na nossa vida, nada nos para na caminhada. Nada. E aí, olha que coisa incrível. Eu sou apaixonado em Jesus e nas Escrituras. E aí, a palavra diz que quando ele sai, ele pergunta qual é a recompensa. Aí ele fala assim: cara, eu vou lá lutar contra esse camarada. Mas perceba uma coisa, meu amor. Ele não lutou contra Golias por causa da recompensa. Ele procurou saber qual era a recompensa. Mas o foco dele nunca foi a recompensa. O foco dele foi não deixar aquele gigante afrontar o Deus de Israel. E quando você entende isso, você que me ouve na tua casa, quando você entende que você tem que lutar pelas coisas do seu pai, que você tem que lutar com toda a tua força por um propósito maior nessa terra. E hoje, pastor, mas qual é o nosso propósito hoje, pastor? Eu vou falar para você agora qual é o propósito. Diante desse caos em que o mundo se encontra, você nesse momento, assim como eu, como minha esposa, como todos que me assistem, nós somos os Davis dessa geração. Nós somos aqueles que vão levar alimento para aqueles que estão no meio da guerra. Nós vamos nos levantar, se necessário for, e lutar a guerra daqueles que acreditam que vão perder. E depois que a vitória chegar às nossas mãos, nós vamos compartilhar com eles, como está escrito no livro de 1 Samuel, nós vamos compartilhar com eles os despojos. Perceba que quando Davi vence Golias, Davi não leva todos os despojos para ele, mas o povo, a linha de frente, o exército de Israel, eles pegaram todos os despojos. E uma coisa também que mexe muito comigo é que tu repara uma coisa: quando Davi vence Golias, na hora que Davi vence Golias, o exército de Israel, ele desperta. E eles pensam o seguinte: opa, aquele homem que nós achávamos que era invencível, ele caiu por terra. Agora nós vamos matar os filisteus. Eles saem para a peleja, a Bíblia diz que eles colocam os filisteus para correr. Eles matam muitos deles. Então, tem pessoas que hoje, vida, estão vivendo um momento de medo, porque não sabem, na verdade, quem são. Porque quando elas entenderem quem elas são, elas não vão mais ficar acuadas com medo, mas elas vão sair para a guerra como Davi, elas vão se colocar na frente da batalha e vão falar assim: opa, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui para representar o meu Deus na terra. Conta comigo. Incrível, olha né?
Espírito Santo me falou agora. Davi, ele foi levar comida para os seus irmãos. Mas, na verdade, eles não precisavam de comida. Eles precisavam da presença de Deus. Uau! E às vezes você está aí na sua casa, Te amo, Senhor... sabia? Eu gosto, sabia? Senhor, o que eu preciso é isso. O que eu preciso é isso. E a gente vai relatando para Deus, né? As nossas necessidades naturais que nos suprem, como o alimento ali, aquela comida, aquela quentinha. Repete de novo, isso é forte, você falou. Eles não precisavam de alimento. Eles não precisavam, na verdade, de... Você acha que alguém precisavam de você acha que alguém vai né? pensar em comida numa hora dessa? Porque, na verdade, às vezes a gente está aí, você que está em casa, você fala, Senhor, tudo que eu preciso é isso aqui, tudo que eu preciso é que o comércio abra, tudo que eu preciso é, sabe, que Deus mande clientes, que Deus mande compradores. Sabe o que você precisa? Da presença de Deus. Tudo que aqueles homens precisavam é de alguém que carregasse a presença de Deus, porque a presença mudou todo o ambiente. Mudou tudo. A presença mudou tudo. Então, esse é o maior alimento que nós precisamos. O alimento não está aqui nas coisas que a terra pode dar, porque ele poderia servir quentinho para os seus irmãos naquele dia, mas amanhã eles estariam com fome. Novamente. Mas quando Davi trouxe a presença de Deus, eles saíram alimentados no espírito, fortalecidos na sua fé. As lutas e as dificuldades, Deus permitiu Golias, porque Davi saiu daquela batalha ele foi revelado diante dos homens. Ele não saiu mesmo. Ele saiu do menino escondido, cuidando das ovelhas, aquilo que fazia aquilo que ninguém queria fazer, para o homem colocado em evidência diante do rei. Então, tudo que você está vivendo hoje, entenda, o que você precisa para sair vitorioso, para suportar, é da presença de Deus. Porque os desafios, as lutas, elas não vêm quando nós estamos em Deus para nos destruir, mas sim para nos preparar para o grande de Deus. O urso, o leão, ele preparou Davi. Matar o urso, vencer o leão, ele preparou Davi para algo a mais, para que ele se encontrasse diante do Golias e lembrasse daquilo que Deus fez por ele. Você vai passar por essas lutas, entendendo o Deus que você serve. Porque quando outras lutas vierem, você vai se recordar daquilo que Deus fez com você, por você e através de você. E aí você não vai ser mais como os israelitas, mas vai ser como Davi. Ei, eu não tenho medo daquele que está diante de mim, porque daquele que eu carrego, aquele que eu sou cheio, inundado da presença, é muito maior que qualquer gigante que eu venha enfrentar. Então o nosso olhar muda, os nossos ouvidos mudam. Davi não ouviu e não viu o gigante da mesma forma que os israelitas viram, mas seus olhos eram os mesmos, os ouvidos, ele tinha ouvidos como os israelitas, mas ele estava totalmente cheio e tomado pela presença de Deus. É isso que faz toda a diferença. O que você está falando, então, na verdade, é que Golias, na verdade, era o troféu de Davi, né? Golias, na verdade, quando a gente lê esse texto com muita calma, Golias, ele era o troféu que levaria Davi ao lugar de destaque aonde ele chegou. E você que nos ouve essa noite, é muito importante você entender isso no seu coração. Existem lutas. Davi lutou contra um gigante que ele viu. Davi lutou contra um homem que estava diante dele. Mas existem lutas internas, e essas são as maiores lutas que um homem e uma mulher podem enfrentar. Essa é a maior luta que eu e você precisamos lutar. São lutas na nossa alma, nas nossas emoções. São coisas que nós vivemos internamente, que ninguém está vendo, mas nós sabemos o tamanho daqueles gigantes que se encontram dentro de nós. E eu quero que você essa noite, você que me assiste, que você acredite que você não é a única pessoa que tem gigantes para enfrentar. Todas as pessoas têm gigantes para derrubar. Mas são esses gigantes que vão nos levar a um outro nível. Davi,
Até então, ninguém conhecia Davi. Golias foi o homem que fez com que Davi se fosse colocado como destaque naquela nação. Fosse revelado. Então a gente percebe que Davi, o que você falou é muito forte. Davi, na verdade, ele não foi levar comida. Ele foi levar fé para aquele povo. Davi foi levar, na verdade, a certeza, a confirmação de quem era o Deus a qual eles serviam. E isso é uma coisa que nós precisamos, nós como servos de Deus, precisamos acreditar que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que está com a sua mão estendida, nos abençoando. O texto de Isaías, capítulo 59, versículo 1, eu sou muito apaixonado nesse texto. Eu cito ele várias vezes. A palavra de Deus diz que eis que os meus ouvidos não estão tapados para ouvir o vosso clamor, nem tampouco a minha mão está encolhida para atender as tuas súplicas. Porém, as vossas iniquidades, o seu pecado é que fazem separação entre você e eu, diz o Senhor. Então isso é muito forte, porque no fundo, e pecado, entenda uma coisa, igreja, pecado não é você pecar, você roubar somente. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado. Quando você deixa de reconhecer o Deus que você serve como o Senhor da tua vida, você também está pecando. Quando você não reconhece o tamanho do Deus que você serve, crê no teu espírito que você pode não estar entendendo, mas você está pecando, porque você está negligenciando o chamado de Deus na sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. É tempo dos Davis que se encontravam escondidos se levantarem neste momento. O que a nação precisa nesse momento são de Davis se levantando, abrindo a sua boca simplesmente para dizer: ei, quem é esse? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? E chega ao ponto de Golias dizer para Davi o seguinte: ei, Davi não, ele fala assim: ei, tu acha que eu sou um cão para tu vir com pau contra mim? Ele chega a debochar de Davi. E você percebe que, como você falou, 40 dias, Golias falando a mesma coisa. E se passasse mais alguns dias, cada dia que passava, o povo se amedrontava mais. Porque assim são as informações do mundo. E elas mudam a nossa identidade. Quanto mais ouvimos informações negativas, mais o medo vai tomando conta de cada um de nós e vai fazendo com que nós possamos nos encolhendo. Perceba que quando uma pessoa, as pessoas que foram criadas no subúrbio vão entender exatamente o que eu vou falar agora. Eu lembro que na época minha de criança, muitos colegas ganhavam uma briga na sugestão. Nem precisavam brigar, mas começavam a se levantar com autoridade, começavam a falar forte contra os outros colegas, e de repente os outros talvez eram até mais fortes, mas se acovardavam diante da decisão que tomaram. E assim continua sendo nos dias de hoje. Ei, Golias só faz barulho, creia no teu espírito. Os Golias que se levantam só fazem barulho. O que deu a vitória a Davi não foi a funda nem tampouco a pedra. Davi poderia ter ido contra Golias com um simples dardo, porque o que Davi teve de vitória não foi a arma que ele carregava, mas foi o Deus da arma. Então isso é uma coisa que eu quero que você pegue no teu espírito. Quem é o Deus que induz você a continuar caminhando? Quem é o Senhor da tua vida? Davi, na verdade, ali ele teve uma grande oportunidade de revelar quem era o Deus da vida dele. Exatamente. Entenda, você foi chamado nessa geração, nesse momento que nós estamos vivendo, para revelar quem é o Deus da sua vida. Use esse momento como uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de você revelar quem é o seu Deus. Entenda que Davi, ele disse claramente ali, através das suas atitudes, que tudo que ele estava fazendo naquele lugar não era levar apenas comida, era levar aquilo que eles de verdade estavam precisando: a presença, a fé no Deus que eles serviam. Duvida? Quando eu olho... Lê.
Eu ia te fazer Quando uma eu olho pergunta. para a palavra aqui, Isaías 43, eu amo essa palavra, que diz que quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus. Então Deus não vai impedir muitas vezes que você passe pelas muitas águas. Porém, o propósito das muitas águas não vão se cumprir. Ele não vai permitir que você se afogue. Quando você passar pelo fogo escaldante, ele não vai te queimar. Por quê? Porque isso prova que o Deus que você serve, ele é maior, ele é soberano, ele é maior e ele faz as coisas perderem ou até mesmo o propósito de o fogo te queimar e da água te afogar, para dizer que é ele que te resgata, que ele que é o seu Deus. Eu amo essa passagem de Davi porque Coisinha linda. o nosso Davi de 2 aninhos, né? Ele conta essa história e é tão lindo ele contando essa história. E eu vejo todo esse cenário que a gente está vivendo como uma grande oportunidade de você revelar o quanto Deus é relevante na nossa vida. Revelar os seus filhos, revelar para a tua casa, para os teus familiares, o quanto tudo que nós precisamos estar em Deus e é Deus. Amém. Essa é uma grande oportunidade que o dono do mundo, o dono de todas as coisas nos deu. De parar coisas que eram muito importantes e prioridade na nossa vida para dizer, ei, eu sou o que você precisa. Porque eu sou o grande eu sou. Amém. Eu sou tudo que você precisa. E eu serei tudo que você precisa que eu seja. Então essa é uma grande oportunidade de você fazer um culto no seu lar, de você falar palavras de vida, de bênção para os seus filhos, de você mostrar o Deus das Escrituras para eles, de você amar mais, falar que ama a sua família. Em vez de a gente perder tempo brigando. Hoje meu filho falou, mamãe, todos os dias o Leozinho fala, é o nosso filho do meio. Eu tô tão feliz, ele vem nos abraça, eu amo vocês. Eu tô tão feliz porque a gente está juntinho, porque a gente tem uma vida muito corrida, eu trabalho, o Léo também, além desse serviço do ministério, serviço pastoral. Então, ele está amando tudo isso, ele como criança, porque ele consegue ver o lado bom das coisas, que nós estamos mais perto deles. Então, mude a sua lente, né? Mude a forma de você ver a vida. E entenda que mesmo diante das muitas águas, você vai sair resgatado pelo Deus da nossa vida. Agora, olha que coisa interessante nisso tudo. A gente já está fechando. Mas olha que coisa... esse texto ele é muito rico em detalhes. Chega um momento em que Davi se apresenta. Aí, quando ele vai para a batalha, a Bíblia diz que quando ele vai para o encontro de Golias, Saul manda ele colocar a roupa, ele coloca, a roupa não cabe nele, ele sai e ele vai para a peleja. Quando ele vai para a peleja, Saul fala assim, Abner, de quem é filho esse rapaz? Aí Abner não sabe dizer quem ele é filho. E aí o Senhor falava ao meu espírito agora exatamente isso. Perceba que o povo de Israel estava com tanto medo, mas tanto medo, que até o próprio rei estava tão atordoado com todo aquele medo, que ele colocou todo o seu reinado nas costas de um jovem que ele nem sabia de verdade quem era. Porque se Davi perdesse aquela batalha, é importante nós entendermos que o povo de Israel seria escravo dos filisteus. Então, o rei Saul, ele coloca todo o seu reinado nas costas de uma pessoa que ele nem sabe quem é. E sabe que o Senhor falava ao meu espírito agora, nesse momento? As pessoas, quando estão desesperadas e perdem a esperança, elas fazem qualquer loucura e elas acreditam no primeiro que diz que vai trazer solução para elas. Aí a sorte não, né? Porque Deus, na verdade, estava com o povo de Israel. Ele tinha o controle de todo aquele cenário, né? Todo cenário. Era um cenário favorável. Mas Saul estava colocando em risco o seu reinado, acreditando num jovem ruivo, um menino, em outras palavras, sem armadura, indo para uma peleja contra um gigante que o próprio Saul diz que ele era preparado desde a sua mocidade. Então,
eu senti muito claramente agora, nesse momento, o Espírito de Deus falando comigo. Assim são as pessoas que estão enfrentando esse momento difícil. Você que está nos assistindo, nesse momento agora, é que você por diversas vezes está entregando o seu reinado nas mãos de pessoas, de coisas que você nem sabe o que é. E sabe o que eu sinto no meu espírito agora? Eu quero trazer para o teu coração. São momentos agora que você está vivendo de desespero, de medo, de angústia, e que você acaba depositando a tua esperança em sentimentos teus que na verdade te traem. Você acredita na tua casa que hoje a solução do teu problema é separar, porque você não está aguentando viver o que você está vivendo. Então você acredita que aquele sentimento que apareceu no primeiro momento de luta, que esse sentimento é o sentimento que vai trazer vitória para você. Deixa eu te dizer uma problema, coisa. Igual Saul quis se livrar daquilo dali. Saul, na verdade, o primeiro que se levantasse ali e dissesse, ó, eu que vou lutar. O primeiro que se levantasse depois daquele cenário, Saul dava armadura e mandava lutar. Ele queria que outro lutasse as suas batalhas. As suas batalhas. Entenda uma coisa, ele era rei. O rei, a posição de um rei, na verdade, não é deixar alguém se levantar. Olha só que coisa incrível. Como é que Deus é lindo. Existia um rei, Saul. Além do rei, existia um comandante, que era Joabe, né? Existia Saul, existia Joabe. E aí, na verdade, depois, existia o exército. Então, quando o rei, na verdade, que era para dizer o seguinte, ó, fulano, você que vai lutar contra Golias. Se não fosse o rei, teria que ser o comandante. Mas não, ninguém se levantava. E agora, eu quero me levantar com autoridade para te dizer, você é o rei da tua casa. Você é a rainha do teu lar. Não são as pessoas que vão dizer para você que elas vão se levantar contra a tua vida. Ah, por favor, minha irmã, ora por mim. Ei, acabou o tempo de meninice. Se levante agora como autoridade do teu lar e diga quem vai lutar as tuas guerras. E eu quero te dizer, como pastor e como profeta desse ministério, quem vai lutar as tuas guerras é você. Você é o rei, você é o sacerdote do teu lar. Se levante hoje e lute as suas guerras. Sabe por quê? O mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está com você hoje. A única coisa que você precisa é ir para a guerra. Você não precisa saber se você tem arma ou se você não tem. Você não precisa dizer, ah, pastor, mas eu não estou preparado. Davi também talvez não estivesse, porque ele foi levar comida, ele não foi para uma batalha. Davi não foi lá dizendo o seguinte, ó, eu vim aqui para lutar. Não, o Davi foi para levar comida. Ele chegou lá despreparado. Mas entenda uma coisa, Davi sempre esteve preparado. Davi chegou lá despreparado, mas ele era a própria preparação de Deus. Despreparado na terra, mas exatamente. Preparado pelo céu. É isso. Então pode ser que você se veja como Davi, pequeno, insignificante, não preparado para aquele cenário que eles estavam vivendo ali, mas é você que Deus chamou. Você pode ser pequeno aos olhos humanos, mas você vai se tornar um homem grande antes de Deus. Ore você pelas suas causas. Se coloque de frente nessa batalha, porque por mais que você não esteja preparado na terra, o céu que prepara você. Davi era preparado no céu, quando ele estava escondido ali, cuidando daquilo que era importante para o seu pai. Ele estava tendo altos processos, altos diálogos com o céu, com Amém. Deus. Amém. Eu creio então nisso, entenda isso. Esse momento que está passando, não se abata, não murmure, não questione. Entenda que é o processo de Deus te levantando para uma posição nobre aqui na terra. Entenda. Davi foi ali e trouxe a vitória para todo um povo. O que Deus vai entregar nas suas mãos é muito mais do que você está pedindo. É a vitória para dentro da sua casa, é a vitória para os seus vizinhos, é a vitória para um povo. Ele trouxe a vitória para um povo. Se levante você na posição de soldado valente do Senhor. Davi sabia o momento que ele estava vivendo, a posição que ele precisava se colocar naquele momento. Um soldado que não sabe a posição diante de uma batalha, ele vai ser destruído. Davi só não foi destruído porque ele sabia qual era a arma que ele carregava. A arma que o céu havia estabelecido para ele. E ele sabia a posição que ele precisava estar diante daquela batalha. De vencedor, de vitorioso. Porque ele não podia ser nada mais, nada menos que um vencedor. Porque ele carregava Deus dentro dele. Era Deus que estava com ele ali. Você já é uma vencedora, minha irmã. Você já é um vencedor, meu irmão.
porque Deus é com você. Não importa a caminhada, se Deus está segurando nas tuas mãos, você vai viver o propósito dele na tua vida. Você vai chegar até o outro lado. Entenda isso. Paralise os gigantes da tua vida. Sabe como? Clamando, orando, colocando louvores. Muda a atmosfera da sua casa, para que os ruídos dos gigantes não venham entrar e mudar a sua identidade. Amém. Eu quero fechar tudo isso deixando uma palavra para você. Não transfira responsabilidade. Não transfira responsabilidade. As responsabilidades que Deus entregou para você são tuas. Não transfira as tuas responsabilidades para outras pessoas. Deus não trabalha com transferência. Deus, se trabalhasse com transferência, Ele não chamava você, Ele chamava outro. Ele chamou você para cuidar da tua casa. Você é o sacerdote do teu lar. Você é a mulher levantada por Deus na tua casa. Por isso, nessa noite, não transfira responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Davi, ele entendeu perfeitamente quem ele era em Deus. Davi entendeu que o cenário que lá atrás, com as ovelhas, que não era propício, ninguém via. Ele lutava contra o urso e contra o leão. Quando chegou no momento em que todo mundo assistia, para ele pouco importava, porque Davi não se importava com o cenário. Davi se importava com aquilo que era importante para Deus. Davi sabia que Deus era com ele para derrotar o leão e o urso. Então Davi sabia exatamente que no momento quando ele lutasse contra Golias, não era na força dele, mas na força do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, se levante hoje. Não vá na tua força, porque se você for na tua força, você vai perder. Mas se levante com autoridade e vá na força do Senhor. Olha, em vez de você ficar usando máscaras no rosto, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Vamos levantar. Em vez de você usar máscara no rosto, use máscara no rosto sim, mas use máscara nos ouvidos. Não permita que as vozes que são contrárias à voz de Deus possa penetrar na sua mente. A palavra de Deus, ela diz que nós somos contaminados com os dardos inflamados do inferno, que eles batem na nossa mente. O inimigo, ele não tem poder de nos tocar. A palavra de Deus diz que aquele que está na mão do Senhor não pode ser arrebatado. E se eu e você nos encontramos na palma da mão do Senhor, ninguém pode nos tocar. E o que o diabo faz para nos tocar? A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados na nossa mente. E se esses dardos baterem e eles penetrarem, é a hora que você se torna uma presa fácil. E o que você precisa essa noite é: leve a tua mente cativa até o altar de Deus. Traga para a tua mente Lamentações 3:21, somente aquilo que vai trazer esperança para a tua casa. Coloque os teus pensamentos conectados nos pensamentos de Deus. Faça como Davi, vá para a peleja entendendo que você não é a pessoa forte, mas o Deus que você serve, Ele nunca perdeu uma só batalha. Eu quero que você ore. Mas antes de você orar, eu quero te falar publicamente o quanto eu te amo. Mude o ambiente da sua casa. Temos recebido muitos telefonemas. Muitos. De famílias que a gente tem ajudado, que está... Pastora, está sendo impossível, insuportável, né? Porque estamos de verdade hoje se relacionando, né? Vivíamos de mentira dentro do mesmo ambiente, na mesma casa, mas na verdade filhos não se relacionavam com pais, se relacionavam com as redes sociais. Casais não se relacionavam, né? Pais não se relacionavam com filhos. E hoje, o dono do tempo parou tudo para que a gente entenda de verdade aquilo que é importante, que é prioridade na nossa vida. Só um minuto. Entenda uma coisa. O teu marido que vive dentro da tua casa com você, ele não é teu adversário. Ele joga no teu time. A tua esposa que vive na tua casa com você, ela não é tua adversária. Ela é do teu time. Se vocês ficarem lutando um contra o outro dentro de casa, vocês vão ser a presa mais fácil que o inimigo precisa. Porque a Bíblia diz que casa dividida não subsiste. É tempo de vocês se unirem, maridos e mulheres. Se unam em Deus. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Entenda isso no teu espírito.
suportai-vos uns aos outros. O que eu estou falando, não estou falando de mim, é o que a palavra diz. É tempo de vocês se unirem, porque a palavra de Deus diz que um derruba 1000, mas 2 juntos derrubam 10.000. Se unam agora, porque eu creio que o inferno não vai prevalecer contra a tua casa. Ora. Amém, amém. Carrega essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Mas assim, isso aqui pode ser apenas palavras na tua vida. Amém. Mas elas só vão ser palavras de sabedoria se você começar a praticar isso, né? Então viva isso. Começa a profetizar diante do vale de ossos secos, de aparente destruição. Profetiza vida. Profetiza não aquilo que você acha que a terra pode te dar, mas aquilo que o céu já tem preparado para você. Entenda, o nosso Deus é um Deus que Ele prepara no sobrenatural o nosso milagre. E Ele revela no natural. Então, quando você acha que Ele não está fazendo nada, Ele está preparando um grande milagre para você. Então, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos agora. Esteja em oração, numa mesma voz, no mesmo clamor. Agora pelo Senhor. Deus amado, Deus querido, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está um povo que ouve a sua voz, Senhor. Um povo que entende que mesmo diante da aflição, da dor, do mar revolto, nós temos a nossa escolha. Ou a gente olha para o Senhor, como Pedro, diante daquele mar revolto. Ou a gente olha para o mar. E aí as muitas águas, as dificuldades vão nos engolir. Porque quando Pedro parou de olhar para ti, ele se afogou. Ele foi para dentro daquele mar, Senhor. Mas nós não queremos oscilar, porque nós cremos no Deus da nossa salvação, Senhor. Fecha os nossos olhos naturais e que os céus sejam abertos e que nós olhemos apenas para o céu, Senhor. Que nós olhemos apenas para o Senhor que está na nossa frente. Porque muitas vezes, Senhor, o Senhor não vai parar o mar. O Senhor não vai calar a tempestade, Senhor. Mas o ruído dela nunca pode ser maior que a tua voz, Senhor. Porque é nela que nós nos guiamos. É nela que nós seguimos, Senhor. É nela que nós cremos e confiamos, Senhor. E nós vamos continuar seguindo a tua voz. Vamos continuar crendo, Senhor. Que mesmo que o Senhor não faça, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Mesmo que o Senhor não mude a situação, como Abacuque disse, todavia nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Isso aqui não é nada diante da glória que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós somos apenas passageiros dessa terra, Senhor. Nós temos o céu para nós temos a salvação. E essa é a nossa vitória. Essa é a nossa maior recompensa. Mantenha nossos pés firmes, Senhor. Que a nossa fé não seja abalada, Senhor. Mas que nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor. Cura, Senhor. Glória a Deus. Cura esses enfermos, Senhor. Cura, sara esses corações abatidos, Senhor. Tira toda a depressão, Senhor. Para que nós vivamos, Senhor, a boa, perfeita, agradável do Senhor, agradável vontade do Senhor. E entenda que ela sempre será melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.